Quero refletir com os amados irmãos um salmo que fala sobre oração pedindo ajuda de Deus. Um salmo de Davi. Interessante que a maioria dos salmos de Davi são salmos de desespero, salmos de clamor, dos momentos difíceis da vida de Davi, e ele vai escrevendo os salmos, e nós temos aprendido alguns salmos extraordinários sobre a vida de Davi. E nós podemos reconhecer que, para compreender toda a história deste salmo, eu quero convidar você a abrir já a sua Bíblia no salmo de número 54, onde nós estaremos meditando sobre esse tema, nunca desamparados por Deus. E o salmo 54 relata exatamente aqui, como diz já no texto, no cabeçalho, diz: para os instrumentos de 10 cordas de Davi, quando os ifeus foram dizer a Saul, não está Davi escondido entre nós? E para a gente entender claramente esse salmo, nós podemos reconhecer que dói quando alguém vira as costas para a gente. Isso é uma realidade, Quando as pessoas viram as costas para a gente, dói ainda mais quando quem vira as costas para a gente é alguém da gente. E muitas vezes sangue do nosso sangue. Muitas vezes gente que nós ajudamos, e por eles nós nos desdobramos. Dói mais, dói muito. E aí você conhece essa dor. Você já chorou com a dor do desprezo? Davi também chorou pela dor do desprezo. O homem segundo o coração de Deus sabia o que é dar de cara com as costas, do desprezo da gente, das pessoas que estão ao seu redor. Nós já vimos aqui que Davi, ele foi traído pelo seu próprio filho, Absalão. Davi foi traído pelo seu conselheiro, aquela pessoa que caminhava com Davi no templo. Aitofel também traiu Davi. E nesse texto agora, no Salmo 54, nós podemos ver que o seu povo, a sua nação, as pessoas ali também estavam traindo. E nós podemos aprender claramente algumas lições muito preciosas para como vencer essas traições. Salmo 54 diz assim, a Bíblia, a palavra de Deus: ó Deus, salva-me pelo teu nome e faz-me justiça pelo teu poder. Escuta, ó Deus, a minha oração, dá ouvido às palavras da minha boca, pois contra mim se levantam os insolentes, e os violentos procuram tirar minha vida. Eles não têm Deus diante de si. Eis que Deus é o meu ajudador, o Senhor é quem me sustenta a vida. Ele retribuirá o mal aos meus inimigos, por tua fidelidade acaba com eles. Eu te oferecerei sacrifícios voluntariamente. Louvarei o teu nome ao Senhor, porque é bom, pois ele me livrou de todas as minhas aflições, e os meus olhos viram a ruína dos meus inimigos. Amém. É um texto que, já como mencionado, é um texto de traição. Mas que nós podemos aprender com Davi, tanto do seu filho, tanto do seu melhor companheiro, do seu conselheiro, daquela pessoa que ia ao templo com Davi, e agora com o seu povo, que estava junto com ele. Davi, ele nos ensina algumas lições importantes, que nós temos visto a importância de estar tendo uma intimidade com o Senhor. Se a gente retornar um pouco no Salmo 52, você vai observar que Davi chorou a dor do covarde e desprezo do doengue. Mas isso já era esperado, porque se tratava de um aliado de Saul, que odiava e queria matar Davi. Você vai observar isso lá no primeiro livro de Samuel, no capítulo 22. No Salmo 53, Davi, ele mencionou o desprezo de Nabal. Lá no Salmo 53, 1, e entre tantos tolos que negam em seu coração a existência de Deus e que viram as costas para os homens de Deus. Vamos ver isso lá no primeiro livro de Samuel, no capítulo 25. No Salmo 54, nesse salmo agora, Davi está sofrendo de novo com desprezo. Só que agora é diferente, gente sua que o estava traindo. Mais uma vez, meus amados, nós temos um salmo composto por Davi, enquanto ele fugia de Saul, e esse momento marcou muito a vida dele.
E a história começa lá em 1 Samuel, no capítulo 23, 19. Davi ele estava escondido no deserto de Zif, e os zifeus, habitantes da região, foram entregá-lo a Saul. Sangue do seu sangue estava traindo. Davi estava escondido na terra dos zifeus, e eles então armaram uma cilada, falando para Saul que Davi estava ali no quintal deles, que Davi estava escondido. E a cidade de Keila contra os filisteus, mas eles retribuíram entregando a Saul. Mais uma decepção, e de novo a dor do desprezo, a tristeza de se dar cara com as costas viradas contra a gente. Não foi uma, duas vezes que os zifeus viraram as costas para Davi. Na primeira ocasião, nós podemos observar isso lá no 1 Samuel, capítulo 23, a partir do 13 a 20. Então, o que essa gente merece? O que essas pessoas merecem? Talvez, se você, acompanhando a história de Davi, você pode acompanhar. Absalão merecia a morte, uma coça muito grande. Aitofel não merecia confiança, deveria ser espancado. Certamente o seu povo ali em Zifeus, talvez naquela cidade, você poderia dizer o seguinte: poderia ter uma bomba ali e acabar com todo mundo, não é? Mas veio então o pior. É como se não bastasse a primeira, veio a segunda vez que os zifeus viraram as costas para Davi. E Davi não tinha feito nada de errado para merecer essa indiferença. Pelo contrário, após esse primeiro incidente da traição, Davi poupou a vida de Saul. Davi teve algumas oportunidades de acabar com Saul. Oportunidades claras, oportunidades muito claras para que Davi pudesse acabar com Saul. Mas a diferença de um homem de Deus, a diferença da pessoa que tem uma intimidade com Deus eterno, um homem, uma mulher de Deus que confia na justiça de Deus, ele coloca tudo para Deus. Tem muita gente dando a perder na vida porque querem tomar atitudes próprias, querem vinganças próprias, com palavras, com atitudes, ou até jogando pragas, jogando maldições no próximo. Mas o que nós podemos aprender com Davi, nós temos aprendido durante toda a sua história, nos Salmos, que Davi buscava confiança, esperava na justiça de Deus. Sabe por quê? Porque a justiça de Deus não falha. A nossa justiça é falha. Talvez uma atitude nossa, por revolta, por vingança, vamos prejudicar a pessoa, vamos prejudicar a nós mesmos e vamos prejudicar a comunhão. Mas quando nós aprendemos a confiar em Deus, nós temos que ficar calados no momento certo, nós temos que tomar atitudes pensadas, atitudes com compromisso com Deus, para não poder estar envolvido com as coisas desse mundo. De fato, eles estavam dizendo o seguinte, os zifeus estavam dizendo para Davi o seguinte: olha, Saul disse para Saul, faça alguma coisa. Davi continua escondido lá no quintal de casa, nós não temos nada com isso, faça alguma coisa antes que a coisa fique feia para você, estou te avisando. O povo estava ali intrigando Saul para matar Davi, o povo estava entregando Davi na mão de Saul. Saul, você acaba com ele, senão ele vai acabar com você. Mal sabia Saul e os seus amigos e o seu povo de Davi, que Davi era um homem segundo o coração de Deus. E aí, meus amados, Saul foi e ouviu o conselho dos ímpios, e só não se arrebentou, porque Davi era um homem de Deus. Você vai ver isso lá em 1 Samuel, capítulo 24, versículo 2 a 7. Podemos ver ali o ódio, a tolice, a vingança, força descontrolada, sempre nos colocam em situações de riscos e pode até nos matar. Se não fosse a graça de Deus, fluindo através da vida de Davi, na vida de Saul, aquele tolo que se dizia rei, teria tido um final tragicômico, ali mesmo, literalmente com as calças na mão, após aliviar o ventre, fazendo suas necessidades no fundo daquela caverna. Davi se conteve e não fez justiça com as próprias mãos, pois sabia que apesar das pessoas virarem as costas para nós, eles viriam, mesmo sangue da gente, virar as costas para a gente. O Senhor Deus nunca nos negará o socorro. É isso que nós precisamos aprender. É isso que nós precisamos praticar.
É isso que eu quero compartilhar com os amados irmãos, sobre a importância de confiar plenamente no Senhor e saber que diante de Deus nunca seremos desamparados. Diante de Deus nunca seremos abandonados. E aí, com base nessa certeza, é que nasce o Salmo 54. Desprezado, mas convicto de que Deus não nega socorro. Davi, ele abriu seu coração com Deus. Seu coração para com Deus. E aí nós podemos aprender 3 lições importantes que quero refletir com os amados irmãos. Primeiro, Deus não nega socorro. Nós podemos clamar. Nós temos um Deus todo-poderoso. Nós temos um Deus que nós falamos, nós experimentamos, que é amor, que é paz, que é poderoso, que é misericordioso, mas nós temos que aprender também que Deus, ele é justiça. E quando nós entregamos diante de Deus os nossos inimigos, nós somos então, aqui conduzidos pelo Espírito Santo de Deus a dizer, a clamar a Deus. Nos 3 primeiros versículos, Davi disse: ó Deus, salva-me pelo teu nome e faz-me justiça pelo teu poder. Escuta, ó Deus, a minha oração. Dá ouvido às palavras da minha boca, pois contra mim se levantam os insolentes. Os violentos procuram tirar minha vida. Eles não têm Deus diante de si. Quem se levanta contra Davi, com certeza são pessoas que não temiam a Deus. Pessoas que se levantam contra nós, falam mal de nós, se levantam arrumando confusão para nós, pode ter certeza que não tem intimidade com Deus, não conhece Deus. Porque o Deus Todo-Poderoso é um Deus que quer paz, é um Deus amoroso, mas ele é um Deus de justiça. Então os primeiros 3 versículos do Salmo 54 nos revelam o pedido de Davi, é por salvação e defesa. O salmista apela pelo nome de Deus, pelo seu caráter, no verso 2. São mais que repetição, mostram a sua ansiedade em que Deus o socorre. Essa semana eu vi uma pregação, eu disse até para alguns irmãos, hoje, de que a ansiedade é como um verme que come, quando nós morremos, aquele verme que come o nosso corpo todinho, essa matéria toda que os vermes vão comer. A ansiedade é um verme que come a gente vivo, que vai trazendo para a gente medo, vai trazendo para a gente tristeza, vai trazendo para a gente tantas coisas ruins, que traz para a gente doenças emocionais, até doenças físicas. Então mostram para a sua ansiedade que Deus o socorra. Mostra para a sua ansiedade que você clama a Deus. Mostra para a sua ansiedade que nós temos um Deus todo-poderoso. Ao enfrentarmos aos inimigos, ao enfrentarmos aqueles que falam mal de nós, que falam mal de você, clame por Deus, clame por socorro, confia no Deus todo-poderoso. É isso que Davi, ele passa para nós mediante esse Salmo 54. Ele traz no versículo 3 a palavra de desconhecidos ou estrangeiros, manuscritos, ou traz insolentes, que é a minha tradução, ou arrogante, ou seja, os seus conterrâneos se portavam como gentios. O sangue do seu sangue se tornou alguém irreconhecível. Obrigado, senhor. Era um povo que estava ali demonstrando sem um compromisso com Deus, e pessoas que levantam problemas, pessoas que levantam acusações, pessoas que não sabem, não têm discernimento, são pessoas que não conhecem Deus, e muitas vezes próximos a nós, muitas vezes do nosso sangue, muitas vezes do nosso trabalho, e pasmem, até mesmo dentro das igrejas, até mesmo dentro dos templos. E nós podemos observar, meus amados, que o sangue do seu sangue se tornou alguém irreconhecível. Davi experimentou isso. Há ocasiões em que as famílias ou irmãos de fé se portam conosco como se fossem incrédulos. Agem de maneira insolente, arrogante, porque não ligam para Deus, não se importam com Deus. Deus não é importante para a vida deles. Isso está no versículo 3. Pois contra mim se levantam os insolentes, e os violentos procuram tirar minha vida. Eles não têm Deus diante de si. Então fique tranquilo, não corra atrás de vingança,
pessoas que se levantam contra nós, pessoas que se levantam contra você, contra a sua família, contra o seu ministério, são pessoas que não conhecem Deus. São pessoas que não têm intimidade com Deus. São pessoas distantes de Deus. A oração de aflição de Davi, pedido de socorro e decepção, porque Davi é um guerreiro, mas pede a Deus: salva-me com a força do seu nome. Defende-me com o teu grande poder. Por mais forte que sejamos, não esqueçamos que o socorro vem de Deus, porque Deus não nega socorro. Nós podemos clamar, nós podemos confiar. E naquele momento ali de angústia, sozinho outra vez, Davi teve toda a oportunidade de acabar com o problema, matando Saul, mas Davi ele não agia segundo os seus próprios sentimentos. Davi ele agia segundo a vontade do Senhor da sua vida. E as nossas atitudes demonstram quem é o nosso Deus. As palavras que falamos demonstram quem é o nosso Deus. Porque a vingança pertence a Deus, a justiça pertence a Deus. Então Deus não nega socorro, nós podemos clamar. Mas há uma segunda lição que nós podemos aprender nesse texto: Deus ele não nega socorro, nós podemos confiar. É o que diz os versículos 4 e 5. Eis que Deus é o meu ajudador, é o Senhor é quem me sustenta a vida. Eles não têm Deus diante de si. Eis que Deus é o meu ajudador, o Senhor é quem sustenta a vida. Ele retribuirá o mal aos meus inimigos, por tua fidelidade acaba com eles. Entrega para Deus, entrega para as mãos de Deus. O nosso desejo é que os nossos inimigos se convertam. Espero, né? Espero que ninguém jogue praga nos seus inimigos. Mas as nossas orações, o Senhor Jesus nos ensina, nós devemos orar pelos nossos inimigos. E a Bíblia mostra bem claro nesse texto que eis que Deus é o meu ajudador, porque Davi sabia que por ele poderia fazer coisas terríveis contra os seus inimigos, contra Saul, que era rei. Mas Davi nos ensina que ele é quem sustentava a sua vida. Permita que Deus sustente a sua vida nos momentos de adversidades que você enfrenta. Permita que você seja sustentado por Deus nos momentos de dificuldades, momentos ao contrário da sua vida. Davi só clamou porque confiava, ele tinha fé. Nos versículos anteriores, de 1 a 3, a atenção estava centrada nos inimigos, mas agora nos seus versículos, nos versículos 4 e 5, é em Deus, porque ele esperava em Deus, ele confiava em Deus. Os versículos 4 e 5 mostram como Davi via Deus, um auxílio, ele via como protetor e sempre pronto para aplicar a justiça na proporção do pecado não confessado, no versículo 5. E Davi é um guerreiro, mas quem vai cuidar dele é Deus. Parece que muitas vezes, quanto mais tempo de cristão as pessoas têm, parece que não precisam mais de Deus. Parece que querem agir sem a ajuda de Deus. Parece que quanto mais tempo estão na casa do Senhor, parece que não tem mais desejo de estar, de buscar a presença de Deus, de confiar na justiça de Deus, de confiar na proteção de Deus, de desfrutar do auxílio do Senhor na nossa vida. Ele não vai agir no braço. Lá em Zacarias 4, verso 5, diz: não é por força nem por poder, mas pelo Espírito do Senhor Deus dos exércitos. No reino de Deus, guarde isso, vitórias não são conquistadas pela espada, nem pela força do braço, mas pela mão direita e pelo braço do Senhor Deus Todo-Poderoso. Que coisa maravilhosa a gente adorar, servir, se humilhar, se prostrar diante de um Deus assim. Um Deus que não é violento, um Deus que age sempre com amor. Davi sabia que Deus é quem vai cuidar dos seus inimigos, do seu povo. Isso está em consonância em Romanos 12, 19 a 21. Se caminharmos com Deus, podemos descansar no seu socorro. Não confiamos em nossa força, mas no poder de Deus. E andemos em acordo com Ele. Porque Deus não nega socorro, nós podemos confiar, nós podemos descansar em seus braços. Mas a terceira e última lição: Deus não nega socorro,
nós podemos cantar. Olha o verso 6 e 7. Eu te oferecerei sacrifícios voluntariamente. Louvarei o teu nome, ó Senhor, porque é bom, pois ele me livrou de todas as minhas aflições, e os meus olhos viram a ruína dos meus inimigos. Deus, ele não nega socorro, por isso nós podemos cantar. Davi clamou, Davi confiou e Davi também cantou. Hoje, quando estávamos trazendo a reflexão no culto de gratidão a Deus pela vida da irmã Nilza, nós falamos aqui no Salmo 146, quando relata sobre a riqueza da nossa vida de louvar ao Senhor. No Salmo 146, nós vimos isso aqui, nos versos 1 e 2, quando diz assim o texto: louve, ó minha alma, ao Senhor, louvarei o Senhor durante a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus enquanto viver. Davi vivia isso. Na luta, ele clamava, ele confiava e ele cantava. Mencionamos aqui que a irmã Nilza, mediante a tantas adversidades durante toda a sua vida, teve lutas, teve adversidades, mas a irmã Nilza clamava, confiava e cantava. E quando demonstramos que o nosso louvor não é só no templo, o nosso louvor é a nossa caminhada. Louvarei o Senhor enquanto viver. Você não vive só no templo, mas nós vivemos em todo o tempo, em qualquer circunstância, em qualquer lugar, nós precisamos cantar ao Senhor. Davi, ele cantou, Davi, ele confiou, Davi, ele clamou, porque o motivo do louvor de Davi era o caráter de Deus. Deus é bom, está aí exatamente no versículo que nós lemos, na palavra de Deus, versículo 5, eu te oferecerei sacrifícios voluntariamente, louvarei o teu nome, porque é bom, o Senhor é bom, Ele nos livra em nossas aflições, Ele nos ajuda a vencer os nossos inimigos. E aí, lá em Efésios 6,12, fala exatamente isso. A nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. E Paulo prossegue dizendo: revistam-se de Cristo, revistam-se da verdade de Cristo, revelado no Evangelho, revistam-se do caráter e da obra de Deus, que é a verdade, que é a justiça, Evangelho, salvação e a palavra de Deus, e ore no Espírito, como diz lá em Efésios 6, de 13 a 18, porque Deus, Ele não nega socorro. Nós podemos clamar, nós podemos confiar, nós podemos cantar. Deus é bom, Ele nos ajuda a vencer os nossos inimigos, não por força, nem por poder, não pelo tempo de que é crente em Jesus, não pelos cargos que temos, não pelo ministério que temos, mas é pelo poder do Espírito Santo de Deus em nós, vestindo-nos em Cristo, do Evangelho de Cristo, com muita oração, com muita dependência, com muita alegria. E aí, meus amados, podemos dizer que Deus, Ele não nega socorro. Ele quer te abençoar. Ele quer conduzir a sua vida. Ele quer conduzir a sua história. Gifeus é um povo esquisito, ajudado por Davi, povo da mesma tribo de Davi, mas que o entrega em busca, talvez, de algum possível benefício junto a Saul. Que coisa, né? Já existia naquela época. Para ganhar benefício, para as pessoas muitas vezes ganharem benefício, muitas vezes compartilha com pessoas que não têm Deus no coração. E aí segue a orientação daqueles que não conhecem a Deus. Gente má e mesquinha, esse povo zifeus, vez por outra topamos com gente assim. E como Davi disse, gente que não liga para Deus, azar deles, eles vão prestar conta a Deus. Deus é justiça, Deus não dorme, pois nós ligamos para Deus, confiamos nele, dependemos dele, nós louvamos a ele. É por isso que sempre aprendemos a louvar ao Senhor em resposta à bondade de Deus. Ele é fiel. Nós falhamos,
nós erramos. Mas quando nós entregamos para Deus, Ele age segundo a sua vontade. As pessoas nos decepcionam, nós também decepcionamos as pessoas. Elas viram as costas para nós, machucam-nos, nos enfurecem, levando-nos a querer resolver no grito e no braço. Tem gente que gosta de tisicar, né? Quer ver a gente sair da paz. Mas eu tenho aprendido algo, e eu tenho colocado em prática, que tem dado certo e é uma verdade. Todos os dias, pela madrugada, orando ao Senhor, e ao sair de casa, qualquer coisa que acontece, eu digo para mim mesmo, hoje eu falei com Jesus. Hoje eu conversei com Jesus. E aquelas pessoas que não conversam com Jesus, já começam o dia prejudicando o outro. Já começa o dia lamuriando. Já começa o dia reclamando. Já começa o dia querendo prejudicar o próximo. E é por isso que nós precisamos louvar a Deus pela bondade de Deus. E aí, meus amados, Deus não nos nega socorro. No Senhor nós podemos confiar. A Ele nós podemos clamar. E por causa dEle nós podemos cantar. Portanto, queridos, confie, clame, cante. Entregue ao Senhor a sua ferida. Deixe com Ele a vingança. Não faça justiça com suas próprias mãos. É digno de misericórdia essas pessoas que agem assim, porque você pode ver, continua sempre nas mesmas posições. Não consegue dar um passo sequer, porque não tem a bênção de Deus. Nós vimos isso em Ageu, no capítulo 1, no domingo passado à noite. Pessoas que continuam mesmo, passam um tempo, passam um ano, às vezes está no mesmo ministério, às vezes está na mesma condição, não consegue progredir porque não tem a bênção de Deus. É sempre a mesma coisa. Nós estamos aqui, nós não queremos ter as mesmas coisas. Precisamos crescer. Se algo que tem acontecido, se a gente permanecer na mesma coisa, estarmos satisfeitos com isso, tem algo muito errado. Tem algo muito sério que está acontecendo. Porque quando nós continuamos na mesma, é porque a gente tem medo que Deus faça coisa nova. Mas quando a gente permite que Deus faça coisa nova, Ele vai nos abençoar. Ele vai mudar a história. Ele vai mover, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. Não se esqueça em tudo isso, de que Deus mesmo, achei muito interessante isso, Deus mesmo virou as costas para Cristo lá na cruz do Calvário, negando-lhe o socorro, abandonando-o na cruz. Jesus disse, Deus meu, por que me desamparaste? Negando-lhe o socorro, abandonando-o na cruz. Sabe por quê? Porque naquele momento Jesus absorveu todos os nossos pecados na cruz. E aí o que nós podemos concluir? Pois não podia conviver com o pecado que o Filho de Deus, sem merecer, tomava sobre si em nosso lugar. Deus odeia o pecado. Ele abandonou Jesus, o seu Filho, porque Jesus absorveu para si todos os nossos pecados. Você já parou para pensar nisso? E por quê? Porque Deus virou as costas para Cristo, para nunca ter que virar as costas para nós, os seus filhos, comprados pelo sangue precioso de Jesus. O pecador que não se importa com Deus, e que por isso fere e machuca seu semelhante, seu irmão de sangue ou de fé, até mesmo ele, o pecador, arrependido e contrito, poderá voltar-se com fé para Deus. A obra de Cristo é poderosa para perdoar também os pecados dele. Agora, se ele prosseguir no pecado, o final será trágico, pois suas tramas perversas se voltarão contra ele, e Deus o destruirá, como Ele mesmo promete. Olha no verso 5. Ele retribuirá o mal aos meus inimigos, não Davi, mas Deus. Por tua fidelidade, acaba com eles. Entregue para Deus. Clame,
confie, cante, exalte ao Senhor. Confie no Senhor, clame ao Senhor e cante ao Senhor, porque Deus nunca nos desamparou. Nunca fomos desamparados por Deus. Certamente, se franqueássemos a palavra aos irmãos, talvez alguns diriam exatamente isso, testemunhariam exatamente isso. Você nunca foi desamparado por Deus. Louvado seja Deus, eu nunca fui desamparado por Deus. Ainda que gente fala mal, mas é normal. Não sou melhor que ninguém. Não sou melhor que Davi. Ainda que as pessoas julguem, ainda que as pessoas falam, mas eu tenho certeza, a convicção do que eu aprendo com Davi, o que me deixa tranquilo e confiante, é que Deus, Ele não nega o socorro. Ele me chama para clamar, Ele me chama para confiar, e Ele me chama para cantar. E deixar o restante nas mãos dEle, porque Ele vai agir segundo a forma dEle, segundo os seus propósitos.